Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 9 de novembro, celebramos a dedicação da Basílica de São João de Latrão. Por isso, nosso Evangelho é de São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombos e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, como recordei, hoje a igreja celebra a festa da Basílica de São João de Latrão. Por que a gente celebra aqui no Brasil? A maioria de nós nunca foi lá em Roma, nesta basílica, né? É porque se trata da Basílica de Roma. E a igreja de Roma é a igreja que preside todas as outras igrejas cristãs espalhadas pelo mundo na caridade. Isso por vontade de Deus mesmo, né? O líder dos apóstolos, colocado nessa posição pelo próprio Jesus, São Pedro, ofereceu a vida em martírio em Roma. E ali, a gente diz, fundou com o seu sangue derramado Pedro, Paulo e uma multidão de mártires a Igreja Católica Apostólica, que a gente costuma dizer romana, porque fazemos parte do rito romano. Mas não é só por isso. A Igreja de Roma preside todas as igrejas na caridade. O Bispo de Roma, o Santo Padre e o Papa, é quem lidera o Colégio Universal dos Bispos. Essa basílica é a Basílica do Papa, a Basílica de Roma. E ter uma basílica, isso vem já no século IV, é uma mudança radical para os cristãos, porque até aí se celebrava em catacumbas, se celebrava escondido, porque converter-se à fé cristã no contexto do Império Romano, em muitos momentos, era estar fora da lei. Pedir para ser batizado é correr o risco de ser martirizado, morrer pela fé. Até que, entre perseguições mais acirradas, em momentos de uma certa trégua, as portas do Império se abrem para os cristãos, com um imperador que se chamou Constantino. Não dá para entrar aqui nos detalhes, né, de como foi a conversão de Constantino, por muito tempo foi ariano e etc. Mas, enfim, cessa a perseguição dos cristãos e é dado o palácio de Constantino para ser uma igreja. E aí vem, né, Basílica é a casa do Basileu. O Basileu é o rei, né? E o que era o palácio do rei do Império Romano se torna o templo do Rei dos Reis. As basílicas são casa de Deus, do rei, né? É bonito e é bom, né? A igreja deixou de ser perseguida, mas fica assim um gostinho de saudade, parece. No tempo da perseguição, os cristãos eram muito fortes. E se fosse fraco, abandonava, né? Assim. Parece que quando as coisas ficam mais fáceis e confortáveis, a gente também tem uma tendência a perder o zelo. E a ficar mole, né? Então, a gente louva a Deus quando não há perseguição, mas a gente pede também muita graça para o conforto não deixar a gente mole, preguiçoso, egoísta, acomodado, buscando zonas de conforto, né? Assim.
Porque a fé cristã convive mesmo com o conflito, com a luta, com a incompreensão, com a perseguição, e se fortalece, né? Um escritor antigo dizia assim, que o sangue dos mártires da igreja antiga era como semente que fazia germinar novos cristãos. A igreja perseguida foi profundamente fecunda, porque fiel na força do Espírito. O evangelho de hoje mostra Jesus indo a Jerusalém e fazendo a purificação do templo. Mostra uma coisa que a gente não está muito acostumado, assim, Jesus exaltado e expulsando mesmo os mercadores que haviam transformado o templo da antiga aliança ainda, o templo de Jerusalém, numa casa de comércio, de interesses secundários. Não era mais o culto divino que estava em jogo ali, era o lucro, talvez até desonesto. Nós queremos pedir a Cristo que, nos visitando, vindo ao nosso encontro com a palavra que a gente escuta, purifique também o nosso coração desses desejos egoístas, mesquinhos, preguiçosos. A gente que talvez tenha uma vida confortável demais, isso atrapalha. Conforto demais atrapalha muito, muito, muito mesmo, porque a gente fica mole. Não é sair atrás de encrencas, não, mas é porque quem vive numa ilha de conforto é porque fechou os olhos ao sofrimento dos outros, porque em volta da gente tem tanta dor que a gente devia socorrer, né? Então, celebrando é festa, esta marca de uma igreja que não é mais perseguida, nós pedimos que a gente mantenha o zelo, a coragem, a ousadia, o desapego, a humildade dos mártires. Interceda por nós a Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.